Foi em 1935 que os primeiros moradores descobriram a região, hoje denominada de Baixões, no município de Barra, oeste da Bahia. No mesmo ano, vindo dos municípios de Santa Rita de Cássia e Mansidão, fixaram moradia nessas terras. Uma região de solo fértil de grande riqueza da fauna e da flora. Os descobridores encontraram aqui um local propício para explorar um pedaço de chão. Neste lugar, havia vestígio de ocupação indígena. Era um lugar de mata virgem, que só gente de coragem para desbravar aquela selva. Porém, a tranquilidade durou pouco mais de 30 anos, e são estes os fatos, a luta e resistência que serão relatados a partir de agora. Ocupação dos Baixões. Foi descoberto por meu avô, se chamava Joaquim Ramos Santana, por apelido Joaquim Malabar. Eles não tinham terra. Nós trabalhávamos na terra alheia. Aí eles, pai, vamos caçar uma terra para nós trabalhar? Vamos. Aí saíram. Eles 5. O pai com 4 filhos. Viemos de Mansidão. Aí a fome era tão grande lá e não tinha terra boa para plantar. Aí descobriram o Baixão do Malabar em 1935. Aí esse Aleixo, o de lá chamava Joaquim Malabar, e o Aleixo estava junto com ele. Aí resolveu procurar outro baixão para outros trabalhar. Aí veio e encontrou esse baixão do Aleixo em 1937. Eles vieram do Buritizinho, do outro lado da serra, procurando terras boas para trabalhar, que lá só era leão, né? E chegaram aqui e acharam as terras aqui. Minha mãe era mocinha, era mais ou menos, estava com 12 anos. Chegou, meu avô trouxe ela, nós trouxemos ela para aqui, ela casou aqui e morreu aqui com 92 anos. Cada um ganhou 5 braças de terra. Braço, a braça é, ó, 5. Cada um ganhou 5 braças de terra desta roça. Desta primeira roça que nós botamos aí. A primeirinha roça. Isso aqui era deserto. Tinha gente, não tinha morador, não. Era mata, era só mata, só sem morador, sem ninguém, sem nada neste mundo. Que meu avô dormia num geral da altura, dessa altura assim, ó. E meu pai, que era roncava e tombava na cama, no varão em cima, era amarrado aqui, ele passava a corda assim, aqui, ó. Passava a corda que se ele tombasse, ele para não cair. Do giral. Era. Primeiro era pinicada, né? Aí nós fomos fazendo carga, depois de carga de animal, nós fizemos estrada de carro de boi para transportar as coisas lá para fora. Porque aqui na seca não tinha água. Só no verde que tinha aqueles tanquinhos feitos no braçal. Os pratos que tinha era casco de bola. Eles comiam hoje, sujava, eles tornava, passava amanhã, passava a mão. Era a água que tinha, era essa. Esse jeito de lavar esses pratos era esse, né? Certo, foi trabalhando, fuçando aqui, achando cacimba. E aqui nós estamos. Aí nós era tudo pequeno. Aí fiquemos trabalhando, sobrevivendo. Aí vem morando aqui, toda a vida aqui no Baixão. São várias comunidades, em torno de 6 a 8 comunidades, que tem comunidades que são vizinhas, mas distintas entre si. E tem um total já cadastrado, 388 poceiros cadastrados com a CDA, mas nós sabemos que tem muito mais famílias, né, poceiros que não foram cadastrados, famílias que constituíram de lá para cá. Então isso, quando for a gente fazer o levantamento, a gente vai perceber que vai estar girando em torno de 600 famílias, nas comunidades todas, né? Vários conflitos. Ano 1935. Essa terra, aqui, os pintos
não tem essa terra. Essa foi porque um cara, ele não trabalhava, mas não cercava as roças. E veio alguém com um cavalo, amarrou o cavalo lá, o cavalo escapuliu e comeu a roça desse cara. Aí ele montou num cavalo aqui e foi dedar Zé Pinto, que o povo estava entrando, avadindo o fundo da fazenda. E que por isso é que começou esta briga do Baixão, é porque não tinha animal. Então amarrou um cavalo amarrado para emergência, para quando precisasse caçar remédio no mansidão. Aí esse cavalo quebrou o cabresto e comeu na roça do outro. E ele não quis pagar o prejuízo. Então, um senhor de Jesuíno achou por bem procurar um delegado, uma pessoa como fosse um delegado, para dar parte, para ver se pagava o prejuízo. Aí foi procurar Zé Pinto. Chegou lá, falou que esse baixão podia ser de Zé Pinto, que era um baixão, uma terra boa, uma terra muito bonita, produtiva. Então, o Zé Pinto, nisso, ele aproveitou. A família Pinto. Aproveitou que até hoje está conseguindo essa perseguição. Aí o Zé Pinto mandou plantar umas carnaúbas aqui no Aleixo. Plantar as carnaúbas. Também, aonde dissesse que não plantasse, ninguém plantasse. Como justamente no Baixo do Malabá não tem um rastro deles aqui. Porque o povo velho não aceitou eles fazerem benefício aqui. Ano 1973. Mais ou menos em 71 para 72, veio um grupo de Pernambuco, dizendo que era muito rico, fazenda de açúcar, e separou esses proprietários para um lado e os poceiros para outro. Os proprietários seriam indenizados e os poceiros tinham que ser expulsos. Até em 73 a gente andava sossegado, mas de 73 para cá foi um desassossego para a gente. Sempre parece uma empresa comprando, dizendo que é dono, querem desapropriar a gente, vendendo terra sem ser terra deles, a terra que a gente conhece como terra devoluta. As ameaças aqui começou em 1973, porque eu fui a Brasília. Tem o jornal, tem tudo. Aqui tinha 150 famílias de trabalhadores, tudo unido. Que teve uma reunião bem aqui, numa casa de farinha bem aqui, Casa Velha ainda tá lá, toda cheia de massa, só que o dono da casa de farinha hoje aí é contra, né? Mas lembro que teve essa reunião aí, eles dizendo que tinha comprado, era não sei o que mais lá. Mas eles, quer dizer, o povo tudo nesse tempo foi contra, tudo era unido, tudo combinado. Aí eu fui a Brasília, corri com os Queiroz daqui, que era de Pernambuco. José Queiroz e Guilherme Queiroz, filho. Eles foram embora e nós continuamos a fazer casa de telha, e que de primeiro era de casca de pau. Ano 2008. Bom, os mais velhos sempre diziam que sempre essa briga vem há muitos tempos e sempre vem vindo empresa, não só os Queiroz, sempre vem outra, já está com várias empresas querendo tomar, dizendo que é dono, e os mais velhos sempre correndo com elas. Essa firma, que sempre tem entrado na firma aqui, mas o povo corre, e essa tem dado a testa, e aí já as outras firmas não andavam com polícia, não andavam prometendo nós nada, e eles botou até pistoleiro na área. Nos ameaçaram aqui com polícia, o povo não tinha conhecimento, não tem conhecimento, achava que a polícia tinha envolvimento com terra, e com isso amedrontaram. Chegou o ponto até de, aproveitando de alguma oportunidade, revistaram, vasculharam a casa de um senhor aqui, que eu não sei nem como não teve morte, mulher que sofre de pressão. Ele, pelo menos, se estivesse aqui, não tinha resistido, mas ele não estava, só estava a família, né? O pobre não tem língua, fica com medo, aí faz aquelas reuniões aí, quando a gente fica assim, oxê, essas empresas não, eles vêm como quem quer um pedacinho, né? Só dali para ali, demora pouco, quer comandar tudo. Quando ela chegou aqui, chegou com a promessa para um povo da 90 que está a terra. E depois, quem ele prometeu da 90, estava dando 15, 10.
Até de 2 hectares ele deu. Assim, na verdade, as comunidades ali dos Baixões, porque é um conjunto de pequenas comunidades e na soma passa de 400 famílias, né, estava sendo demandada por empresas através de prepostos, né, através de um advogado das empresas, dizendo: olha, nós somos proprietários, compramos e sabemos da existência de vocês aqui. Queremos regularizar a nossa situação sem criar um prejuízo para vocês. Então, o canto da sereia foi no sentido de dizer: nós vamos regularizar o que vocês têm aí. Então, isso significava o quê? Regularizar a rocinha de cada um. E cada um ficar com sua rocinha ali, tal, pequenininha que já tinha. E a empresa tomar conta de toda a terra, de todas as matas, e cercar tudo e tomar conta. Inclusive já começando a fazer isso, retirando madeiras, né, queimando. Então a comunidade já estava começando a sentir o problema da grilagem em si, né? Se tratava de uma tentativa absurda de grilagem de terras públicas por uma empresa mineira denominada Proflora Agroflorestal Limitada, em que o advogado, o Afrânio Geraldo Silva, estava à frente de todo esse processo, tentando expulsar aqueles poceiros que estavam na região dos Baixões, Baixão de Aparecida, Baixão do Malabá, Baixão do Flávio. São 6 baixões lá que agregam pelo menos 2.000 pessoas. Lá eles vivem, sempre viveram desde a década de 1935, com a ocupação vinda de Mansidão e Santa Rita de Cássia dessas pessoas. Eram terras devolutas, e terras devolutas são terras de ninguém. Ele chegou dizendo aqui, o Afrânio, que ele tinha, dele mesmo, ele tinha 27.000 hectares. Aí passou de 27.000 para 72, não sei, foi 6 hectares do rio, sistema de Mansidão. Nós vamos para onde? Não tem lógica. Quantas pessoas tem aqui? Quantas fazendas tem aqui nesse meio? Quantos objetos públicos como colégio, igrejas evangélicas, igrejas católicas? Então eles querem comandar 72.000 hectares, o qual o deles são, se não me engano, 28.000 hectares. Eles interessavam muito que o vizinho que fosse contra a firma brigasse. Porque eu penso assim, e se uma comparação, Deus o livre desta hora, se eu brigasse mais o meu vizinho, um ia apontar ele. Ele podia zangar e dizer: agora eu vou medir com o doutor Afrânio. Eu acho que eles pensavam isso. É uma tática das empresas, quando ela chega em determinada área, especialmente quando se tem um número considerável de pessoas que moram na região, ali, por exemplo, o cálculo das pessoas de mais ou menos 500 famílias, de conquistar alguém das comunidades para o seu lado. E foi isso que aconteceu. A empresa contratou algumas pessoas das próprias comunidades para trabalhar para si. E aí essas pessoas, por ser dali da comunidade, teria a confiança das pessoas, facilitaria a inserção da empresa na área. Então acabou acontecendo o primeiro conflito social, né? Ou seja, a briga entre as pessoas, porque era alguém das comunidades ajudando a empresa na prática, a tomar a terra daquele povo. Quando foi agora em 2009, 2010, assim, veio este Afrânio medindo a fazenda, medindo as nossas terras, e circulou a terra toda com máquina, fazendo variante. Inclusive esse variante aqui foi os que abriram, cortando os arames do povo, atravessando as roças dos arames do povo, dizendo que era deles. Aí ele me procurou: por que eu tinha derrubado a cerca de Otávio? Eu digo: o senhor não prova que eu derrubei, como de fato eu não derrubei. Não. Passou um vento dizendo: pô, passou um vento lá, derrubou. Mas eu não estava na hora, eu não estava. Aí ele me prometeu cadeia. Um dia eu vou daqui ali para cima, dar água um gadinho ali em cima de meu menino. Cheguei na casa de Osvaldo, eu vou daqui para lá e as polícias vai saindo na estrada que vem da Aparecida, o carro cheio de polícia. Neste dia, os intimados, que foi 5 pessoas que os intimaram, eles foram no dia certo. No dia da intimação em Barra, as polícias veio.
Mas eu penso assim, que eles vieram botando pressão nos que ficou. Essa empresa, ela chega com a notícia de que ela adquiriu a Fazenda Buqueirão. Pronto. Então, todo o conflito ali é instalado em torno, tá, do que é chamado de Fazenda Buqueirão. A empresa, então, diz adquirida a família Pinto, que é uma família tradicional lá de Barra, que se diz proprietária da Fazenda Buqueirão. Então, a empresa chega de Minas dizendo adquirida da família Pinto a Fazenda Buqueirão. Então, eu fui buscar, então, as informações. A Fazenda Buqueirão, tá, corresponde a uma área de 70 mil hectares de terra. No entanto, trata-se de uma área que não tem nenhuma delimitação precisa, não tem uma cadeia sucessória devidamente definida na forma da lei. Muito pelo contrário, tudo leva a crer que se trata de grilagem de terra devoluta. Como se diz aqui na Barra, né? Tem até o pessoal tem um dizer que fala assim, né? Que se compravam a terra e dizia assim, tantos metros de beira de rio. E o fundo é até onde justo for, que falava assim, né? Onde justo for. E justo disse que era um trator de esteira que saía derrubando a mata até onde quisesse e seria a propriedade desse cidadão, né? Então a maioria das escrituras, inclusive do município, elas dão como beira de rio. Então você tem lá tantos metros de beira de rio, é a propriedade do cidadão, e não diz qual é a distância que está do rio. Então aconteceu essa questão lá e aí sim se transformou realmente num conflito. O Oeste, por ser uma nova fronteira agrícola, talvez não só da Bahia, mas do Brasil, com a soja, com o algodão, com a bovinocultura, as áreas que eram devolutas, ocupadas por poceiros, a omissão do Estado, tem que registrar a verdade, em não ter proporcionado a regularização dessas áreas, gerou grandes conflitos agrários, usurpação de terras públicas, por aqueles que vieram para implantar seus megaprojetos agropecuários. Como enfrentar? Inicialmente, nós ficamos perdidos, né, aflitos, sem saber por onde caminhar. De repente, Dom Luiz, o bispo da Barra, né, veio celebrar uma missa e a partir daí começou uma relação já com a igreja. E através disso veio logo a sugestão, né, de procurar a CPT, a Pastoral da Terra, para poder nos ajudar, nos orientar. Quando a gente ficou sabendo disso, fomos procurados, aí chegamos até a comunidade em 2008 para conhecer a situação. Foi aí que a gente percebeu que havia essa invasão por parte da empresa, invasão ao território das comunidades, e aí nós percebemos uma situação de conflito, porque as comunidades têm um modo tradicional de vida ali, vivem no regime de fundo de pasto, muito embora na época eles não se auto-reconheciam, mas vivem nesse sistema. E a empresa, ela trazia uma proposta, dizia que a área era dela, porém eles reconheciam o direito das comunidades, o direito apenas da posse efetiva, ou seja, onde que elas estavam usando, a área cercada, esse seria o direito deles. O restante, que é a área de solta, a empresa entendia como dela. Então, chegaram a tentar um acordo com as comunidades, com uma proposta de que cada família receberia 90 hectares de terra, e o restante seria da fazenda. Então, desse tempo para cá, que entrou a CPT, a CDA, o sindicato perdeu o medo, que o sindicato estava com medo, ele nem vinha aqui. Socorrer a gente, eles tinham medo. Aí, mas quando juntou todas as entidades, que foi advogado, que a gente falou, nós somos longe. Na maior cara de pau, sofrendo, mas somos. Nós fazíamos o grupo e nós ia. E estamos prontos para ir a qualquer momento, aonde for chamado. E o sindicato entrou de corpo e alma, porque é o seguinte, esse sempre é o papel do sindicato, é estar junto com sua base, é estar junto com os trabalhadores, né? Defendendo os trabalhadores na medida do possível, porque o sindicato é forte, porque tem os trabalhadores que contribuem. Contribui com o sindicato. Então jamais vamos deixar de acompanhar os trabalhadores em todo momento, né? Aqui, tanto faz aqui no município, né? na zona rural, como aqui na sede, como também em Salvador e em Brasília.
E quando nós decidimos mesmo acompanhar os trabalhadores, quando a gente sentimos que os trabalhadores estavam organizados e mobilizados, né? Esse foi o momento que o sindicato até hoje acompanha este conflito lá, que eu acho que já está, graças a Deus, é um conflito que nós vimos, teve um momento que nós vimos perder companheiro naquela, né? Mas graças a Deus não perdemos nenhum companheiro até hoje. A gente denunciamos que tinha chegado essa empresa dizendo que era dono das terras dos Baixão e querendo tirar os poceiros, e a gente abrimos a denúncia para ver se as autoridades vinham ver se resolvia os problemas, que essa briga já é antiga e sempre chegando empresa dizendo que é dono de várias empresas e sem documento, que não tinha documento. A cadeia sucessória remonta à Ordem do Império. Então, o primeiro título ali trata-se de uma aquisição da Ordem do Império. Então, eu fiquei mal desconfiado, isso aqui é uma sesmaria. Então, ali tem um título adquirido da Ordem do Império sem delimitação. E aí, com o tempo, foram fatiando isso. Também sem delimitação. Tratando-se, por exemplo, de aquisição de testada de terra, sorte de terra, coisas que no campo do direito não faz o menor sentido você delimitar uma propriedade nesses termos. Então, tudo levando a crer que se tratava de uma irregularidade total e que a tentativa mesmo seria de enganar aquelas pessoas, os verdadeiros possuidores da terra, e enganar o próprio Estado que, sendo o proprietário, por se tratar de terra devoluta, não teria estes imóveis para dar o devido destino, nos termos da Constituição Federal e na Constituição do Estado da Bahia, que se tratam de terras prioritariamente para a reforma agrária. Eu acompanhei esse processo quando eu fui convidado pela Ouvidoria Agrária para uma reunião em Salvador, no CDA. Foi a primeira participação minha nesse processo. Então fui como prefeito da cidade para estar acompanhando o processo. E aí houve um mal-entendido onde pessoas que moram lá naquela região, algumas pessoas, que a maioria não entende dessa forma, mas algumas pessoas acharam, e é assim mesmo, o ser humano jamais todo mundo pensa da mesma maneira, né? Você tem que se entender isso. Algumas pessoas acharam que eu estava protegendo, tipo assim, os compradores. E na verdade não era isso. Eu estava defendendo os interesses do município, tanto o lado deles, dos poceiros, como também o lado do desenvolvimento econômico da nossa região, que nós temos uma carência muito grande de geração de emprego e renda, e se a gente tivesse um empreendimento que não atrapalhasse os poceiros e pudesse gerar emprego e renda para eles mesmos ali na região, eu acho que seria uma coisa interessante. Então minha linha sempre foi a linha do acordo para que ficasse bom para as duas partes. Quando a gente chegou lá em Salvador, a denúncia que a gente deu em Barreira já estava lá, e reforçou mais as que a gente denunciamos, e correu a imprensa toda, e certo que chegou o ponto que envolveu muitas entidades. A denúncia do conflito foi levada à CDA, mas especialmente à Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Isso fez uma grande diferença. Nenhuma audiência que aconteceu em Salvador, foi por conta de uma das mobilizações do CETA, em 2010, quando foi apresentado o problema, o próprio ouvidor agrário, o Dr. Gessino, sugeriu uma audiência pública para discutir apenas a situação dos baixões. Cheguei, nós fomos para a Barra, a Estácio provocou uma reunião lá em Barra, e nós tínhamos que fazer isso. Todo mundo unido, diz que um pauzinho sozinho é fácil de quebrar. Mais 2, 3, 4, 5, 10, diz que eles não quebravam o fechinho, né? Então foi isso que nós fizemos. E até hoje a gente está sem decisão. A gente está muito na luta, sofrendo demais, já gastamos o que não tinha, caminhando para Barreiras, Salvador, não somos as viagens, para Lapa, Ibotirama, Brasília. Essas pessoas que acreditaram fizeram a diferença, porque é sobretudo as pessoas mais idosas. Tiveram jovens também, mas os idosos tiveram um peso importante nesse momento, porque eles ajudaram também a convencer as pessoas que valia a pena
é acreditar na luta. E aí quando nós da CPT chegamos, começamos a discutir com eles as possibilidades, apresentando caminhos que eles podiam trilhar, não como garantia, que nós não podíamos garantir que eles poderiam reverter aquilo, mas abrindo possibilidades. Então houve da parte de algumas pessoas, acreditaram na ideia e foram para a luta. O Estado mediu, fez ação discriminatória, concluiu a ação discriminatória, dizendo que a terra é devoluta, é do Estado sim. Até a Fazenda Buqueirão tem disso que é devoluta. Então, a empresa já tinha passado vários documentos para muitos poceiros que ficou do lado da empresa. E com isso eu acho que está a dificuldade de resolver o problema, porque a empresa passou vários documentos e o Estado já mediu. Só que o Estado mediu e ainda não chegou ao ponto de passar o título nas mãos da gente. Nós estávamos até bastante otimistas, porque estava pensando que estava bem próximo de conseguir conquistarmos os nossos títulos. Mas, segundo o que nós percebemos com reunião com a CDA, nos parece que não está tão perto assim. A CDA fez a parte administrativa, que é a discriminatória administrativa. E a Lei 6383 fala sobre isso. Ela pode ser administrativa ou pode ser judicial. Se na administrativa eu indico que há devolutividade de grande parte da área, há o direito ao contraditório e a defesa da empresa dizer não, é minha. Então você só resolve uma pendência dessa judicializando. Então, no mesmo ano que eu concluí a discriminatória, em 8 de setembro de 2011, esse documento foi para a Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria, então, enviou uma ordem de serviço para que o procurador da Regional de Barreiras, lá que é quem tem a atribuição de conduzir as discriminatórias judicializadas, doutor Leonardo Mota, ele, em dezembro de 2011, ele judicializou. Disse, nós vamos entrar com ação para anular as matrículas, caracterizar as áreas como devolutas e arrecadar. Mas aí o juiz tem que, se abrir um processo, o juiz tem que seguir as fases processuais, inclusive de chamar outra parte e dizer, olha, o Estado está dizendo que a grande 40 e tantos mil hectares da área objeto da discriminatória não pertence à empresa como vocês alegam, e sim ao Estado. Aí vem aquela coisa do embate jurídico, abrir prazo para contestação, citar as partes interessadas, marcar-se uma audiência, e houve a tentativa de audiência, salvo engano, em 2012, de conciliação. E é da obrigação do magistrado dizer, esse processo pode se arrastar por anos, e nem a empresa vai ter a definição da sua área, e os poceiros vão ter insegurança de não ter suas áreas tituladas. Infelizmente, a comarca ficou 3 anos sem juiz. Em comarca sem juiz, um processo deste tamanho, é difícil de conduzir. Porém, com a própria resistência das comunidades, com a firmeza com que eles sempre agiram, houve um recuo também por parte da empresa. Percebeu que não era possível fazer o processo como ela vinha conduzindo, né? Apenas de pressão, de ameaça às comunidades. E aí, no decorrer do processo judicial, acabou que a empresa, juntamente com o Estado, fez um acordo, onde que a empresa permanecia com os 28 mil hectares adquiridos anteriormente e o restante seria destinado às comunidades. A empresa, me parece, estava sentindo prejuízos financeiros, e essa empresa tinha um compromisso de vender essa área à Gordian Bioenergy americana, GBE, de vender para implantar o agronegócio lá. Inicialmente, eu suponho que seria em cima das 72 mil hectares, mas depois que os trabalhadores rurais e o Estado e as instituições interviram no processo, eles recuaram. E aí ficou, por iniciativa da própria Proflora, veio até a PGE e disse, vamos tentar o acordo, porque isso já demorou demais, e até que se decida judicialmente, sabe-se lá Deus até quando.
o Estado já fez um acordo cedendo 27 mil hectares, né? Quer dizer, um terço daquilo ali, né? Já foi quase um terço, já foi para a mão da empresa particular. Essa outra parte, o Estado está propondo dividir em 2 blocos, bloco A e bloco B, mais ou menos isso. Sendo que nesse bloco A teria cerca de 20 mil hectares, que seria fatiada em pequenos pedaços e cada poceiro então ficaria individualmente com o título. Então o Estado está propondo, essa é a discussão que estamos fazendo agora, a CDA está propondo, a Procuradoria do Estado, junto com a CDA, está propondo entregar títulos individuais para os poceiros, na totalidade aqui daria 20 mil hectares. E o restante? Fazer o que com esse restante? A proposta é continuar no processo ou fazer uma outra discriminatória, coisa que não faz o menor sentido. Eu já falei isso, inclusive, em reunião na comunidade, com a presença do Dr. Estácio. Não faz o menor sentido. Por quê? Qual é o objetivo de uma discriminatória? É separar o público do privado. O Estado fez isso administrativamente, já disse, isso aqui é terra devoluta. Então a situação hoje nós temos 28 mil hectares a serem reconhecidas como destaque patrimônio público em nome da Proflora Agroflorestal Limitada, titular as 378 áreas que foram levantadas no bojo da discriminatória e a restante, que acho que gira em torno de 19 a 20 mil hectares, que façamos o mesmo trabalho que fizemos em 2011, cadastrando os ocupantes, medindo as áreas e titulando. Então nós teríamos um fechamento da questão de uma forma a ser elogiada. O agronegócio vai implantar seu projeto em 28 mil hectares, vai. E o direito dos trabalhadores das 42 mil hectares restantes seriam tituladas pelo Estado, estabelecendo a paz de forma definitiva naquela região. Fechado esse acordo, os trabalhadores, cada um vai ter seu direito, seu título da terra, que vai facilitar para os benefícios, tanto de crédito como os benefícios previdenciários para seus filhos, seus netos que moram ali e vão continuar morando. É uma área produtiva, é uma área que eles criam muito bovino, né? E ali é onde eles sobrevivem, é daquela terra. Então é justo que o sindicato acompanhe esses trabalhadores e que liberta que os trabalhadores fiquem livres para o resto da sua vida. A justiça e os direitos que o governo, que o município, o Brasil, o Estado fornece para o lavrador, parece até assim um tipo de um engodo, um engano, uma nobriação, que vai levando o tempo enquanto está vivo, né? Os que escapam com a vida. É uma grande felicidade os que escapam com a vida, que muitos fazem morrer. Matado, outros de derramo, porque as pressões é muito grande, não é todo mundo que resiste. Rapaz, a ação deles para mim está muito devagar, porque já devia ter dado os títulos das terras dos poceiros, ainda não deram. Estou muito preocupado com isso, porque já estou velho, e eu quero segurar as terras para meus filhos, meus netos, e até agora não está em minhas mãos. O que eu estou achando mais difícil e demoroso é o documento. Que muita gente já está achando demora. Mas o bom é difícil. E a briga aí não é pequena. E aí agora a briga passou de grande com grande. Não é com os pequenos, agora é grande com grande. Que é a firma e o Estado. Qual é a nossa questão aí? É porque o Estado, enquanto resolve o problema da empresa, das comunidades não. Ele alega que falta o acordo final com as comunidades para ter até as suas terras medidas, e por isso ele até chegou a fazer a proposta de titular as áreas individuais, ou seja, cada poceiro que já tem a sua área medida receberia o seu título, e a restante faria uma nova discriminatória, seria uma possibilidade, ou fazer posteriormente, com o tempo, que as pessoas convencessem de que realmente a terra não era da empresa, voltasse atrás, convidasse o Estado para o Estado que fizesse nova medição. Então, assim, há uma certa confusão nesse aspecto. Mas, assim, o fato é que
a terra de uso comunitário, que para nós é mais importante, porque as pessoas já estão usando, não tem como ser retirado daquele lugar. Porém, a área de uso comunitário é uma área que continua ainda, e assim, na prática seria do Estado, então, e é o complemento da área individual. Então, para a gente é fundamental a regularização também dessa terra. E nessa aí o Estado ainda não se posicionou claramente. Só diz que vai regularizar, mas não sabe quando, como, isso ainda não é clareza. E o que aqui pode acontecer, assim, é uma perpetuação do conflito. Se esse processo não se resolve, uma perpetuação do conflito, tanto deixando que a empresa que está grilando a terra da comunidade, a terra do Estado, ela continue brigando com a comunidade, que o processo continua aberto, mas também a comunidade brigando com o Estado, porque o Estado não define as coisas, e aí as coisas ficam nessa... E a comunidade brigando internamente, porque também não se define as coisas dentro da comunidade. Então, eu entendo que o Estado deve resolver logo de uma vez por todas essa história do processo, e o Estado se voltar aqui para dentro da área para resolver o problema da regularização fundiária das comunidades dos Baixões, dentro da área que já é do Estado. A escola da vida. Eu aprendi muitas coisas. Família unida nunca será vencida. Quando fala família, é comunidade. Então eu aprendi essa palavra que eu não sabia. Aprendi que a gente não pode, a gente não é quadrado, a gente é redondo, a gente pode tombar. Depende do que a gente procura. Porque a gente fica aqui só com medo. Não podia sair para lá, que tinha gente lá na espia nossa. Para lá para onde? Para o Buqueirão. Nós ia para o Buqueirão, tinha gente na espia na entrada. Ia para Buritirama, tinha o senhor de Amanso na entrada. Vinha para cá, tinha o senhor de... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Certo que para toda saída tinha um vigia para nós. Então, se a gente tivesse medo, a gente tinha pegado as trouxas, saía daqui uma meia-noite. Mas a gente não tem medo. Eu aprendi que primeiro passo, a gente, com relação à terra, temos que ter união uns com os outros. Segundo, que a terra é um direito de quem nela trabalha e reside. Aprendi também que o direito do pequeno neste país é muito pouco. Lento e pouco. Não é levado a sério como devia ser. Porque um problema com esse nosso aqui, com uns 500 habitantes, envolve mais de 5.000 pessoas que necessita e convive com o fruto dessa terra, não era para esta causa ainda estar nessa situação, nessa lentidão que nós se encontramos. Muitos já morreram na esperança de solução e muitos parece que ainda vão morrer sem ver, né? Isso entristece muito. Eu aprendi a gente ficar mais esperto, ter mais um cuidado e pé ligeiro. Muito cuidado. Que a gente não sabe o que vem por detrás e não conhece o coração de ninguém. De onde não se espera que sai. Porque tinha muita gente aqui dos moradores envolvidos aí com eles. Nessa caminhada eu aprendi muitas coisas. Aprendi até conversar, aprendi ver as leis, como é que a pessoa, não é com aquela ignorância que a pessoa que resolve as coisas. Não é com ignorância, a pessoa resolve as coisas, é com o diálogo. Conversar, fulano, chega um ter uma reuniãozinha, conversar de um para outro, dizer assim, moço, nós temos que procurar uma estrada. Uma estrada é a justiça. Moço, eu aprendi muita coisa boa, porque eu não conhecia, posso dizer, porque eu nasci e criei aqui. Posso dizer, nasci e criei aqui.
Não conhecia advogado, não conhecia juiz de direito, não conhecia promotor. E essas caminhadas tudo eu já conheço. Já conheço eles. Muitos. A gente que mora aqui na roça, a gente não alcançou um certo tempo, não teve a oportunidade de certos estudos, mas que a gente, com as caminhadas, a gente se envolveu com várias comunidades e tivemos aquela troca de experiência de uma para os outros, as comunidades passando para a gente como foi que resolveram os problemas lá, a gente sempre passando também para elas como era que estava aqui nas comunidades da gente, e certo que a gente aprende muitas coisas. E que não é uma luta, um aprendizado que a gente conquista sozinho, que a gente conquista em pouco tempo. Isso é um aprendizado constante e que a gente precisa estar compartilhando isso com os demais, né, e contando, muito mais, contando com a participação de todos, com a colaboração, com aquele espírito de partilha, realmente de luta e organização da comunidade. A única coisa que eu sinto é de não poder fazer mais do que o gente tem feito. Meu desejo é de fazer ainda mais. Não importa para quem seja. O meu esforço e o meu trabalho não é visando as pessoas que estão vivas. É visando aqueles que ainda vão nascer. Porque para os que estão vivos, vamos dizer que até as posses que a firma concedeu, dá. Mas para os que vai vir, é o que está o problema. Essa terra só ainda existe porque está na mão de pequenos agricultores.